Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Né? Se você quer aprender a fazer cartaz, então você está no lugar certo. A intenção aqui é ajudar. Quem quer aprender a fazer cartaz está começando do zero, e quem pinta cartaz com o kit escrita, canetinha, mas nunca trabalhou com pincel. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre pincel. Né? Hoje faz parte da segunda parte da live, né, onde fizemos a primeira parte da live, e a primeira parte a gente falou, né, sobre o pincel, mas não fomos para a prática. E a intenção hoje é a gente testar todos esses pincéis aqui e ver a diferença, né? O que acontece com cada pincel quando a gente vai escrever, o que é melhor, o que é pior, qual o certo, qual o errado, se é que tem pincel certo, pincel errado, né? Ontem a gente falou de quais tipos de pincéis existem, né? São vários. Então, hoje a gente vai para a mão na massa, né? Os pincéis que a gente vai hoje testar, trabalhar, treinar, descobrir, são esses daqui, né? Se a gente conseguir tempo para fazer, né? Não quero também ficar com a live muito grande. Ontem a gente fez só um pedaço da live, porque se fosse testar os pincéis ontem, né? Falar dos pincéis e testar ficaria um pouco grande. Hoje a gente vai para a mão na massa direto, para a gente ver se eu consigo dar conta desses pincéis que estão aqui para a gente testar. Como vocês sabem, né, eu trabalho cartaz branco, né, e eu faço o meu fundo amarelo do cartaz com corante, algodão e água. Misturo água com corante, corante amarelo. Para quem não conhece, essezinho aqui. Esse. Pode ser souvenir, pode ser xadrez, tem da Coral. O que acontece quando as pessoas estão começando a aprender a pintar com pincel, né? Não é só com pincel, não. Eu também me incluo, porque quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu só comecei, tá? Não terminei de aprender, não. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu queria escolher o violão mais top, o melhor violão, e aí ficava pesquisando o melhor violão para comprar. E o que acontece, né? Quando a gente não sabe tocar? Não adianta ter o melhor violão. No final das contas, não adianta estar com o melhor equipamento se a gente não sabe usar. E aconteceu isso comigo. Eu comprei um violão bom e não toquei nada. Por quê? Porque, na verdade, eu não aprendi a tocar violão. Eu tinha dificuldade de fazer a tal da pestana e fiquei só no dó, ré, mi, lá, sol, fá, sol, lá, si, normal, sem fazer pestana. Aí desisti de tocar violão. Porque o som quando era com a pestana não saía. Ou seja, o violão era bom. Pincel é a mesma coisa. Não adianta ter o melhor pincel se a gente não conhece a técnica, não sabe usar. Então, é interessante a gente usar o pincel. Conhecer a técnica do pincel para a gente tirar o melhor proveito do pincel. Então, ó, a gente vai fazer aqui algumas linhas testando os pincéis. Aqui tem 3 pincéis, mas são iguais, então eu vou testar um só, desse daqui. A gente vai testar esse pincel aqui. Esse pincel aqui, ele está comigo em fase de teste mesmo, mas para mim está sendo muito bom. Ele não é de pelo, cerda de pelo, né? Ele é de sintético. E aí eu quero ver a resistência dele. Como acabamento, ele é bom, né? E é um pincel fácil de achar. Mercado Livre, na Amazon, a gente encontra. Esse é importado, mas tem fácil aí pela internet para encontrar. Eu só não sei se a durabilidade dele vai ser boa, mas para acabamento ele tem saído muito bem. Esse aqui a gente já conhece, né? Para quem trabalha com cartaz conhece bem, é bem antigo, essa marca Tigre, o Marta Tropical, né? Referência 141. Esse pincel aqui é pincel de loja de tinta, né? Então a informação aqui já sumiu, mas é aqueles pincéizinhos de pintar parede. Esse aqui também é um pincel de pintar parede. Esse aqui é Atlas, facinho de achar. Costuma ter nas lojas de tinta, que é igual esse aqui, que é um grande. Então a gente vai testar esses pincéis todos, né, e ver o que acontece. Tem esse daqui, que é um pincel chinês.
né? Também dá para escrever, precisando de um pouco mais de técnica. Para quem está começando, eu vou mostrar só como é que é, mas eu não aconselho a brincar com ele por enquanto, não, né? Porque ele exige bastante da técnica, né? Da mão firme, né? E esses daqui, ó, só muda a marca. Eu vou trazer aqui, vou testar eles, por quê? Para tirar como é que é? Esse mito, né? Do tal pincel. Ó, cada um pincel. Esse aqui tem até o pelo chanfrado. Então, todos esses pincéis, ó, um de cada tipo. Né? A gente tem que aprender a técnica para usar o pincel, que não é nada demais. Né? A gente só precisa treinar. Né? Treinar, saber a técnica, claro, e treinar, praticar. Né? Como andar de bicicleta, como qualquer outra coisa que a gente precisa aprender. Né? A gente tem que praticar, né? Repetição. Né? A repetição, né, vai trazer para a gente uma melhora, vai trazer para a gente uma habilidade. Então, vamos lá, vou começar com esse aqui. É um pincel Tigre 189. Né? Tem um pelo longo. Então, esses pincéis de pelo longo, ele exige um pouquinho mais. Eu aconselho, para quem está começando, né, começar com esses que eu vou mostrar daqui a pouco. Não começar pelos de pelo longo, porque o pincel de pelo longo, a gente tem que apoiar a mão. Por enquanto, eu não estou suando, então a mão vai deslizar bem aqui. Segunda-feira, para quem estava na live, viu que a minha mão estava suada, estava complicado. Vamos lá. O que eu faço quando eu vou começar a pintar com pincel? Né? Porque eu gosto de utilizar todo o espaço que eu tenho. Né? E para eu utilizar todo o espaço que eu tenho, né, o que eu faço? Eu risco primeiro, né, para eu ter noção. Mas eu não risco, ó, com perfeição. Eu só faço um esboço para entender. A palavra que eu vou escrever aqui é promoção. Então, eu escrevo só para entender no lápis se ela encaixou. Se por acaso no lápis ela não tivesse encaixado, então eu sei que o P veio até aqui, o R até aqui, o O até aqui, o M, o outro O, C, A e O. Então está aqui separado. Se por acaso, né, eu tivesse escrito um pouco maior e o O tivesse ficado aqui só num pedacinho, o que eu ia fazer? Eu ia ter que ir espremendo aqui já para poder tirar esse proveito aqui, para não deixar sobrar, né? Para não ficar com a palavra grande no finalzinho espremida. Isso a gente vai ver muito acontecer e é por falta do conhecimento dessa técnica. Uma coisa simples, mas que as pessoas não sabem. Então escreve, faz um esboço por baixo para você ter a noção. Né? Eu não vou copiar igual tá. Né? Eu só sei, eu já tenho aqui a dimensão, né, da palavra que eu vou escrever. Né? Com essa dimensão da palavra, quando eu pegar aqui o pincel, se por acaso eu passar o pincel e o P, né, que eu vou fazer aqui, ele passar da onde eu marquei, o que eu faço? Eu já vou diminuindo para o R, já vou diminuindo para o O e vou ajustando. E quando eu termino aqui, né, fica imperceptível se uma letra está maior do que a outra. Agora, se eu for acompanhando e passou aqui, aí isso aqui passou também. Quando chegar aqui para encaixar, a gente vai afunilando tudo. Uma coisa que eu faço quando eu vou pintar com pincel, né, já é mania. Para quê? Para eu entender como é que tá o pelo, né? O pelo do pincel, né, quando ele é novo, não faz diferença, mas conforme ele vai ficando usado, né, é igual a tênis, né? A gente usa o tênis, né? Quando a gente compra o tênis novo, ele às vezes até incomoda o pé, mas conforme a gente vai usando, ele vai melhorando, né? O pincel acontece da mesma forma. Então, o que eu faço para eu entender se eu estou utilizando o pincel depois que ele vai ficando gasto, se ele está do lado certo? Toda vez que eu vou escrever com o pincel, eu boto a referência dele sempre para baixo. Eu nunca olho para a referência. É uma maneira de eu saber, quando eu pego no pincel, se eu estou trabalhando, né, com ele sempre da mesma forma. Que aí o pelo, se eu começo a usar ele desse jeito, ele vai começar a gastar mais o pelo de um lado. E aí ele vai ficando cada vez mais macio, cada vez melhor de trabalhar. Então, uma das dificuldades que as pessoas que estão começando a fazer, né, e pegam o pincel pela primeira vez, pincel novo,
ainda não conhece a técnica e vai pintar e fala, cara, pintar com pincel é muito difícil, né? Mas é só uma falta de prática e o pincel, né, que não está, né, acomodado. Se eu pegar o pincel de um outro cartazista, um pincel usado, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque o pincel ele está no vício, né, gasto de forma do, né, de forma da forma do outro cartazista. Então é interessante. Parece que não faz diferença, mas faz. É uma pequena diferença que para quem está começando, né, é meio complicado. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Bem, minha mão ainda não está suando. Tá vendo? Dei 2 puxadas com esse pincel. Aí eu venho aqui e faço o acabamento, né? Então com esse pincel, que o pelo é mais comprido, né, eu tenho que apoiar a mão na mesa. Né? Eu não consigo trabalhar com ele assim, eu não tenho que equilibrar o pincel. Eu apoio a mão e eu não mexo os dedos, né? Não é caneta, né? A caneta a gente vai pintando com os dedos, né? Vai escrevendo com o dedo. No pincel não, a gente apoia a mão e o que mexe é o braço, né? O movimento é com o braço. Por isso que a gente tem que treinar, porque a gente não tem esse costume. Nosso corpo, né? Para quem não escreve com pincel, a gente aprende na escola a escrever, só mexe os dedos. De repente vai pintar com pincel e aí, né? O que mexe é o braço. Então, as pessoas têm dificuldade de trabalhar no pincel, por quê? Porque não conhece a técnica. Você pode perceber que a minha mão, né, ela fica parada. Ó. O que move é o braço. Segunda-feira a gente fez a live de tinta, né? E aí o que acontece? Essa tinta aqui é a tinta de segunda-feira. E hoje eu fiz cartaz pra caramba. Né? Fiz cartaz ontem, fiz cartaz hoje. E a tinta não acaba. Uma coisa interessante na tinta é que parece que ela vai brotando, porque ela vai engrossando, eu vou botando água. Ela vai engrossando, eu vou botando água. Ela continua no mesmo nível. Então, você está vendo aqui, ó, que o movimento da minha mão, né, ele vem do braço. Né? A mão não tem movimento, né? O braço é que mexe. E a mão tem que estar apoiada. No caso do pincel com pelo longo. Por quê? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Se eu pego um pincel e achato ele, olha o tamanho do traço. Né? Eu posso, se eu fosse fazer uma palavra grande, eu posso achatar ele e fazer isso aqui. Né? Só que aí eu prefiro usar um outro pincel, mas é possível. Então, para eu não usar todo o pelo do pincel, eu apoio a mão, e a mão, quando ela encosta na mesa, né, no cartaz, ela que vai direcionar, né, o movimento do pincel, não deixando. Se eu quiser uma letra mais fina, é só encostar a pontinha ali, pronto, nivelou. Aí eu vou trabalhar com a mão nesse nível aqui. Não vou mais subir e descer, não vou botar mais pressão, né, no pincel. Aqui, ó, como eu estava falando no início, você vê que o M ele deveria acabar aqui, né? Aqui. E ele, né, acabou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou acertar o tamanho aqui. Então, gente, isso aqui, ó, é treino, né? Não tem que ter dom, né? Eu escuto muito isso, né? Hoje eu fui fazer um cartaz para um estabelecimento que não me conhece, e aí a pessoa estava lá toda boba, né? Que eu fiz o cartaz para a pessoa, e falando, nossa, seu dom é maravilhoso. Aí claro, né, que eu não vou discutir, eu falo, né, nem sei que é dom, né, bom, né, ter dom. Não é dom nada, gente. Né, eu falei aqui dia 28, eu vou mostrar meu primeiro cartaz para vocês.
Dia 28 eu vou mostrar meu primeiro cartaz, vocês vão falar assim, para quem já está fazendo cartaz comigo, né, tem treinado aí junto comigo, né, já evoluiu bastante, vai falar assim, caramba, seu cartaz é aquele ali, ficou nesse nível, né, o cartaz de todos vocês que treinam aí comigo, né, é melhor do que o meu primeiro cartaz. Ó, já usei esse, né, vocês viram que precisa apoiar a mão. Agora eu vou usar outro. Cadê ele? Um pincel chato, de pelo curto, fino, e eu vou fazer, você vai ver que tudo se parece, porque a característica da minha letra, da minha puxada, né, é a mesma. Mas você vai ver que como a gente muda o pincel, o acabamento da letra ele muda. Então, eu quando eu vejo um cartaz meu, eu sei qual pincel que eu pintei, né, por causa do acabamento. As pessoas não sabem, né, não tem como perceber. Né, talvez vocês percebam porque eu vou falar. Mas o pincel ele faz o acabamento, essa característica da letra, né, de fechamento. Estou mudando para outro, esse aqui não tem nome, né, tem um nome aqui, mas é um nome que eu não sei ler, que é da China. Né, pincel importado que eu vejo, eu não posso ver um pincel que eu compro. Testo, tem uns que prestam, eu continuo usando, tem outros que não prestam, eu jogo fora. Eu uso para fazer faxina. Esse aqui é diferente. Eu até uso a mão apoiada, mas eu aperto ele. Ó. Eu posso até trabalhar com a mão no alto. Ó. Tá vendo? Isso aqui é bom, né? Quando a gente está aprendendo, para quem está aprendendo, né, e não tem firmeza. Porque tem um mito de as pessoas acham que o pincel é para usar com a pontinha do pelo. Né? E ele pode ser utilizado com a pontinha do pelo, mas para quem tem a técnica. Para quem não tem, tipo esse aqui é um pincel chato, você aperta ele e puxa. Ó, faz o acabamento. Já percebeu que já ficou diferente a letra? Vocês conseguem perceber que a forma de um já está diferente da forma da outra? Vinícius, eu apoio a mão dependendo do pincel. O que eu faço, eu apoio às vezes a mão só para eu saber onde que eu vou encostar o pincel, como se fosse um lápis. Né? Em vez de eu já chegar aqui e tentar acertar o ponto, né, para escrever aqui, ó, vou terminar aqui, ó, promoção. Quando eu faço isso, eu não sei onde eu vou encostar o lápis, eu encosto em qualquer lugar. Então, para eu ter certeza que eu vou encostar o pincel no lugar certo, eu encosto a mão, que aí eu sei onde eu vou apoiar a ponta do pincel. Eu preciso começar a letra O aqui. Então, eu apoio a mão para encostar, mas depois que eu encosto, eu posso levantar, porque eu já fixei o traçado, onde vai sair o traçado. Do que eu chegar e tentar acertar esse ponto de cima, né? Encostar assim, fica mais difícil. Então, se você perceber, quando eu vou pintar, ó, eu encosto a mão, viro o nomezinho para baixo, a pincel já está gasto, já chega a estar torto. Encosto a mão, encosto o pincel. Depois eu posso levantar a mão. Ó, encosto. Aí, às vezes, eu uso o dedinho lá embaixo, ó, só para apoiar. Mas aí depois a mão pode ficar para o alto, não tem problema. Esse pincel, que a gente trabalha com que ele tem um pelo menor, né? Quando é o outro que tem um pelo longo, aí eu tenho que encostar, tenho que trabalhar com a mão encostada. Mas esse não. Esse eu posso trabalhar com a mão no alto. O que acontece? Quanto menos a gente passar o pincel, mais rápido a gente acaba o cartaz. Né? Eu estou aqui conversando, o cartaz não acaba, né? Parece até que demora muito. Mas se eu for pintar, eu levo menos de 1 minuto para escrever uma palavra promoção. Eu sei disso porque no outro dia eu fui fazer um stories e aí eu fui marcar, né? E deu 4 stories. Ou seja, dá menos de 1 minuto. Então é rápido. Agora, tem coisa que a minha mão ela já está viciada. Né? Quando o pincel é pequeno, eu acabo encostando já porque já vai no automático. Mas não precisa, tá? Vou usar um pincel desse aqui, ó. Esse pincel aqui,
ele está soltando muito pelo. Ele faz um bom acabamento, gostei de trabalhar com ele, mas não uso não, porque ele demora muito para escrever, ele solta muito pelo. Toda hora você vai ver que eu vou ficar puxando pelo. É uma coisa que a gente está, quando está pintando com pincel, qualquer pelinho desse aqui que sai, ó, ele atrapalha a gente, ele tira, ele dá um rabisco na letra. Agora, ó, pincelzão. Esse aqui tem que ter técnica, porque é a mesma técnica do outro que eu pintei, né, ali em cima. O pincel acabou de pintar, gente, joga na água, tá? Senão ele seca e depois estraga. Mesmo sendo a base de água, tá quase pintando. Esse pincel aqui, eu não consigo trabalhar com ele, né, de cima, assim. Só os chineses conseguem fazer aquelas letras maneiras deles lá, trabalhando só com a ponta do pincel. Eu não consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Esse aqui eu tenho que apoiar a mão. Mas ele tem um excelente acabamento, ó. E eu consigo, dependendo da pressão, fazer uma letra mais grossa ou uma letra mais fina. Tá vendo que aqui em cima ele faz uma voltinha para cima no P? Dá para perceber? Deixa eu... Deixa eu subir aqui, no comentário aí tá atrapalhando um pouquinho no Instagram. Consegue perceber que aqui na pontinha do P ele fez um biquinho? Né? Então, o que, que é isso? Né? Não sou eu que faço, quem faz isso é o pincel. Então, dependendo do pincel, ele dá uns traços de acabamento, né, que deixa a letra, né, mais bonita. Ou diferente, né? Às vezes não é mais bonita, mas deixa ela diferente. Né? Porque quando eu encosto ele, ele mesmo já joga o pelo para cima. Ó, quando eu encostar aqui, ó, ele já fez o bico, viu? Ó. Então não sou eu. Mas eu continuo fazendo aquele mesmo acabamentozinho redondo aqui, ó. Mas mesmo assim você vê que o P é diferente desse e diferente daquele. Mesmo que eu use a mesma técnica, ó, o pelo saindo aqui, ó. Mesmo que eu use a mesma técnica, né, a letra ela começa a puxar a característica do pincel. E ele é bom, o acabamento dele, que ele não deixa, né, abrir. Né, aquele pequenininho que eu pintei aqui do meio, às vezes ele sai um pelo ou outro e a letra sai falhada. Esse não, ele tem um acabamento de... Se eu sair riscando aqui, ele vai riscando e mantém a espessura sem falhar. É um pincel muito bom. O problema dele é que ele solta muito pelo. E aí, o que acharam desse pincel? Olha a diferença de acabamento. Agora, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Eu diria que é o próximo nível. Não é nada demais, mas para quem está começando, né, cuidado. Cuidado que ele deixa a gente estressado quando a gente não sabe usar. A gente acha que o problema é nosso. Acho que a gente nunca vai conseguir, que a gente não tem dom. Ele tem até uma capinha aqui, ó, para não estragar a ponta dele. Tem outro azul aqui que é igual, né? Eu costumo ter um pincel para cada cor, para não, quando às vezes eu estou fazendo, não ficar lavando. Mas para quem, né, não pode comprar um monte de pincel que está começando, né, não precisa. Né? 2, 3 pincéis dá para fazer cartaz
né, para começar a fazer. O bom do cartaz é que a gente primeiro aprende, né, gasta pouco e depois ele mesmo vai pagando, né? É o chamado de montinho e montão. Você investe um montinho, faz um montinho, mais um montinho de dinheiro, né, um pequeno montinho a mais do que gastou, e aí a gente vai pro outro monte, né? Compra mais material e ganha mais dinheiro, compra mais material, ganha mais dinheiro, e depois a gente tem um monte de pincel, né? Porque um pincel desse aqui, né, que custa 7, 8 reais, né, dura muito tempo, né? Se a gente lavar e não deixar secar, dura muito tempo. Ou seja, vai comprar pincel, vai ficar mais de um ano sem trocar de pincel, e depois é só lucro, né? Cartaz é só lucro. Agora vamos para outro pincel. Né? Tem esses pincéis aqui fininho. Né? Para a gente escrever uma palavra como essa, é possível? É. Mas não vale muito a pena. A gente leva muito tempo. Então, eu não vou fazer com um pincelzinho desse, né, para mostrar para vocês que é possível, porque a gente vai levar muito tempo. Então, o que eu uso esse pincel? Para escrever cartaz pequeno. Então, para a gente usar para uma parte do tamanho daqui do cartaz, né, você vê que esse aqui é um pincel fino, pequeno, né, e a gente fez essa letra daqui do meio. Esse aqui é um pincel que eu consigo fazer essa, eu consigo fazer mais grossa, né? E esse aqui também eu consigo fazer mais grossa, né? É como se esse aqui fizesse essa camada aqui com duas puxadas do pincel, esse aqui duas para três, e esse aqui eu puxei mais vezes, por isso ele leva mais tempo para fazer, apesar dele fazer um acabamento melhor. Porque quanto mais puxado a gente faz um melhor acabamento, a gente acerta mais a letra. Mas se a gente ficar passando muito tempo, muitas vezes no mesmo lugar, também a gente embola. Então isso a gente tem que ter um meio termo ali. Então o que eu indico para quem está começando é um pincel tipo esse aqui, ó. Que seria qualquer um desses com pelo curto, tá vendo? São todos iguais, né? Só muda a marca. Esse aqui é um pouquinho menor, né? Esse aqui já é o tamanho médio, que eu vou fazer o cartaz no tamanho médio pra gente ver. Eu não vou fazer mais daqui não, porque senão já deu 30 minutos de live ali, e a gente tem muita coisa ainda pra gente passar aqui, eu não quero também segurar muito vocês não, né? Porque senão não dá, né? Deixa eu passar aqui, eu vou pegar o maior, pra gente escrever com o pincel maior. Vamos botar o fundo amarelo. Então, né, o pessoal que fala que demora a secar, né? Enquanto eu estava escrevendo ali os três, você viu que o primeiro já estava seco, né? O segundo já estava quase seco. Então, no terceiro cartaz que você faz, o primeiro já está seco. Então, não tem essa. Não dá para fazer e jogar um em cima do outro, não. Mas, se você fizer uma coluna de 3, 4, né, não seca, não leva muito tempo para secar, não. Dependendo da temperatura, seca cada vez mais rápido. No verão, então, é fazer, tomar o café e tá seco. Então, aqui, ó, vamos trabalhar com esse pincel aqui. E um pincel igual a ele. Vou pegar outro, para você ver que é a mesma coisa. Esse, eu vou pegar esse. Qualquer coisa a gente faz outra. Para você ver que não tem, né, que a gente consegue trabalhar. Para quem não pode comprar um monte, né, com esse pincel aqui, né, eu já falei isso, mas vou repetir. Com um pincel desse aqui, a gente faz a mesma escrita que esse aqui. A única diferença é que a gente vai passar mais vezes, esse aqui a gente vai passar menos. Então, vou começar com esse aqui. A gente vai botar aqui, né, como praxe, para a gente não ficar botando um monte de palavra aleatória. Produto. Aqui também, produto. E é bom que a gente consegue comparar com a mesma palavra e ver como é que ficou. E aqui, produto. Então, vai pintar cartaz, né? Faz um esboço. Não se preocupa com o rabisco do lápis embaixo, tá? Ah, vou apagar. Isso não aparece, ainda mais que se você quer aprender a fazer cartaz, né, do mesmo jeito que eu faço, né, e ser um cartazista fora da média, você vai fazer uma sombra, você vai fazer os detalhes, que o lápis ele desaparece. Né? Não tem como ver o risco do lápis.
só para quem quer investigar mesmo o cartaz. Para quem está vendo o preço, o resultado do cartaz, não percebe. Então aqui, ó, tá vendo? É botar o pincel, encostar e puxar. Não é encostar mais ou menos, é encostar mesmo. Encosta e puxa. Ó. É isso aí, Kleber. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é agir. Né? Eu estou vendo que tem pessoas que estão evoluindo, cara, porque simplesmente está agindo. E tem gente que fica esperando, né, e compra um. Se não der certo, né, não bota a culpa em você, não, bota a culpa no pincel, pô. Né? A gente culpa tanta coisa os outros, né? Uma hora dessa, culpa o pincel, fala, cara, que pincel ruim. E tenta outro. Né? Comprou outro, não deu certo, culpa outro pincel também. Né? A culpa é sempre do pincel. O cartazista não erra, né? Quando o cartazista escreve errado, o que a gente fala? Pô, o cara que mandou errado para mim. A gente bota a culpa no outro. Pô. Faz a mesma coisa com o pincel. Comprou o pincel, né? Não deu certo por algum motivo, né? Bota a culpa nele. E a maioria das vezes não dá certo, né? É porque a gente ainda não tem a técnica. Aí você vai, treina com o outro, vai pegando a técnica, depois tu volta e treina com ele. Né? Esses pincéis aqui, quando eu começo a pintar com eles que eles estão novos, eles são muito ruins, cara, para adaptar. E depois eu vou, apaixono e não solto mais eles. Né? Esse redondo aqui, ó, um tempão que eu não uso. Apesar de eu gostar do acabamento dele. Por quê? Porque é o que está ali na frente, e eu vou usando, ele foi ficando lá para trás, eu ficou esquecido. Se eu não fosse pegar para mostrar para vocês, ele estava lá atrás ainda até hoje. Acaba apaixonando por outro. Ó, vou pegar agora aqui, eu vou escrever aqui embaixo, né, com esse pincel aqui, ó. Pincel velho, já está todo gasto, chanfrado, para você ver que é a mesma coisa. Aqui é aqueles pincéis de papelaria que o pessoal usa para pintar quadro, né? Tela, aquele negócio de tinta óleo. É. Então, não tem essa de pincel certo, pincel errado. Né? A gente precisa se adaptar ao pincel. A gente compra o pincel, tem que treinar. Né? Para quem não tem costume, né? Tem que treinar uma semana com o pincel. Né? Vai passar perrengue, né? Porque às vezes o pincel é teimoso. Mas a gente consegue dominar ele. Aqui, ó, a diferença é que ali eu fiz com uma puxada, só fiz mais uma de acabamento. Esse aqui eu vou ter que dar 2, 3 puxadas para poder engrossar mais a letra. Então, quando a gente tem muito cartaz para fazer, e se eu usar um pincelzinho desse fino aqui para escrever aqui, uma palavra desse estilo aqui, produto, o que acontece? Eu levo muito tempo. Deixa eu só beber uma água rapidinho, que eu estou falando para caramba, né? O problema de live é que eu falo com vocês, mas vocês só escrevem, né? Esse, não consigo nem ouvir, né? Não consigo ouvir. Então, parar aqui, beber uma água. Voltando. Então, quando a gente vai escrever um cartaz, fazer muito cartaz, e a gente usa um pincel fino, e a gente quer fazer uma letra, né, com acabamento direitinho, a gente leva mais tempo. Mas é possível, tanto com um quanto com o outro. A técnica é a mesma.
Tá vendo que ele tá falhando embaixo? Porque ele já é um pincel velho, já tá gasto. Então ele acumula menos tinta. Ele começa bem, mas no finalzinho aqui, ele já tá com pouco pelo. Mas é a mesma coisa, ó. A palavra, ela fica com a mesma estrutura, né? Tanto com um pincel mais largo quanto um pincel mais fino. Então, se não tem um pincel, né? Por algum motivo você não está com um pincel adequado, né? Não tem essa de dizer que não dá para fazer. Né? Dá, né? Do mais fino para escrever o mais grosso dá. Difícil é escrever, tá com um pincel grosso e tenta escrever fino, isso é mais trabalhoso. Agora, vou pegar o outro pincel, outra marca, isso aqui é um tigre. Isso aqui que eu usei é um Condor, referência dele é 427, né? Condor 427, tamanho 14. Esse aqui também é 14,523 da Tigre. Então, não se preocupa com o pincel, né? Eu nem gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Eu só estou mostrando para vocês, porque como hoje eu estou trabalhando com um monte de pincel, né? Então eu estou falando de referência para você não se prender referência, né? Porque quando eu estou pintando com pincel, as pessoas, qual é a marca desse pincel? Porque acha que é o pincel que vai fazer a diferença. Então não se prenda a marca, né? Porque se você por acaso for comprar e não achar o que eu tenho, aí ferrou. Aí você vai achar que não conseguiu porque o pincel que você está não é bom. Ó, sempre o nomezinho para baixo, né, para gastar sempre para o mesmo lado. Você vê que isso aqui, ó, a minha inclinação de letra, né, também é uma coisa muito particular. Eu já estou tão acostumado, né, a minha coordenação motora ela já está tão viciada, tão automática, que a minha inclinação, eu não penso, eu faço, eu pego e risco. Então, esse processo aqui meu, né, ele já vem normal, automático. Por isso a importância da prática, né, praticar bastante. Né? Para quem ainda não tem isso, né, isso vem com o tempo. E é onde você vai, o seu cartaz vai melhorando, ele vai ficando tudo com a mesma harmonia, né? Você vê que a inclinação da letra não é porque eu faço certinho, não. Né? É o treino, né? Eu já faço certinho automático. Se eu parar para tentar fazer certinho, eu vou errar. Né? Se eu prestar atenção nisso, eu erro. Então, essa inclinação, se você pedir para eu escrever um cartaz, né, com a letra em pé, certinha, eu vou ter que pensar para fazer. E aí vai me dar mais trabalho do que fazer com ela assim, porque de tanto que eu já fiz assim, né, a minha coordenação já está automática, já acostumou. Então ela já vai sozinha. Pessoal, bota aí no chat se eu estou conseguindo ajudar vocês com essas dicas que eu estou dando de pincel. Se tá valendo a pena estar aqui comigo. Né? Se está faltando alguma coisa, se tem alguma dúvida, também coloca aí para mim, para eu saber como é que tá. Saber o que, que eu, se eu preciso abordar alguma outra coisa, ou se eu posso tocar o barco aqui do meu jeito. Coloca aí no chat para eu entender. Vou parar aqui, acabar isso aqui, vou dar uma olhadinha. É o tempo do delay, né? Eu tô aprendendo com ele. Tô aprendendo com o delay.
Então, pessoal, né, você viu que eu fiz, né, cadê o outro? A gente fez aqui, ó, a primeira palavra, né, o primeiro produto, com esse pincel que é mais largo. A gente fez o segundo com esse pincel que é mais fino e ele é chanfrado, né, o pelo dele é chanfrado. E a gente fez o terceiro com outro pincel fino, né, os dois do mesmo tamanho aqui, de pelo reto. E que o resultado é o mesmo, né, mesmo com mais largo e com esses dois, um chanfrado e um com pelo reto. O resultado é o mesmo, né? A única diferença que faz, né, no caso desse, trabalhar com um pincel desse aqui, que a gente escreveu primeiro, esse daqui, é o tempo que a gente vai levar. Se tem muito cartaz para fazer, né, eu aconselho a trabalhar com o pincel mais largo, porque você vai passar menos vezes, vai dar logo o acabamento e tá pronto. Né? Já para escrever com esse daqui, a gente passa mais vezes, com isso, se tiver muito cartaz, leva mais tempo. Então, é interessante o quê? A gente trabalhar sempre com pincel, né? Se você não tiver um pincel grande, pode ser com esse, mas se tiver um pincel maior, né, palavra grande, usar o pincel maior. Agora vamos para os números, né, para a gente fechar, porque senão já vai ficar muito longo. Vamos lá, número. Número eu posso usar esse aqui, ou posso usar esse aqui. Né? Só que como a gente já usou esse pincel aqui, eu vou trabalhar, vou fazer o número com esse e com esse. Esse aqui é pincel barato de loja de tinta, de pintar parede. Né? Eu expliquei ontem, né, que um pincel bom para a gente fazer cartaz é um pincel que não tenha muito pelo. Né? Esses que tem muito pelo, né, eu até uso, mas é para fazer sombra. Né? Só fazer sombra. Para escrever, não. Para escrever, tem que ter pouco pelo, para não acumular muita tinta no pincel. Né? Porque se acumular muita tinta, encharca demais e aí não é legal, né? Aí sim, demora a secar, enruga o papel. Então a gente vai trabalhar com esses dois aqui, mas poderia ser com qualquer outro, dependendo do tamanho do cartaz. Só para não ficar muito longo, se eu for explicar, fazer um monte de cartazinho pequeno com cada cartaz, a gente vai ficar com muita hora aqui de live e aí fica cansativo para todo mundo, né? Aqui a mesma coisa que eu faço, né? Sempre boto uma linha guia, né? Não faz de qualquer jeito, não. Né? Isso faz diferença no seu cartaz. Bota uma linha guia para número, né? Porque são só 3 números que não precisa. Então, se fosse qualquer outro pincel pequeno, é a mesma técnica. Tá vendo aqui, ó, que eu dei 2 puxadas de espessura na letra, ó, 2 puxadas de espessura. Aí, para ficar diferente, aqui eu dou uma puxada só. Que isso aqui pode ser 1 ou pode ser um 4. Né? Assim é um 1. Eu vou fechar aqui e vai virar um 4. E faz o acabamento. Tá vendo? Ó? 2 espessuras de pincel. Uma. Aí aqui, para ficar diferente, eu vou morrer com 2 espessuras. Mas aqui eu vou continuar com uma. E vou aumentando para cá. Ó.
fechou com 2 espessuras de pincel. E aqui eu faço acabamento. Aqui, ó. Tá vendo? Tá com uma. Agora eu vou abrir a segunda aqui, ó. Então, tem partes da letra que eu faço com 2, partes que eu faço com uma. E isso gera o quê? Gera uma harmonia no meu cartaz. Né? Não fica aquele negócio tudo certinho. Né? As pessoas não sabem por que é diferente, mas sabem que é diferente. Tá vendo? Então, aqui, ó, uma parede, aqui tem 2, aqui fecha com 2 paredes, aqui tem uma, aqui com 2, aqui com 2, aqui também com 2, e aqui com uma. E a gente tem aí, ó, 3 números, 4, 7 e 9. Tá aqui, ó, um pincel agora aqui de loja de tinta, aqueles bem baratinhos. Vou fazer a mesma coisa, ó. A única diferença dele é que ele é ruim de pegar. Eu que estou acostumado a usar os outros, que tem mais corpo, né? O corpo é redondo. Mas é a mesma coisa, ó. 2 puxadas, faz acabamento. Então, o pincel, né, não tem que... Esse negócio tem que ser o tal pincel. Não tem o tal pincel. Né? Onde eu falei, o pincel que eu não acho bom, né? Que é o pincel, aquele pincel amarelo de nylon. Né? E as pessoas que começam a aprender a fazer cartaz pegam logo ele porque é o mais barato. Aí desiste logo de fazer cartaz. Aquele pincel não ajuda nada. Então aqui, ó, mesma coisa. Tá vendo? Ele aqui, o outro já girava mais fácil aqui para acertar. Mas nada demais, né? É uma questão de costume. E dia 28 eu vou mostrar meu primeiro cartaz, hein? Para quem não está sabendo, né, semana que vem tem live também. Amanhã tem live, 8 horas, a gente continua com a nossa semana de live. E semana que vem também. E dia 28 eu vou mostrar para vocês, né, o meu primeiro cartaz, e eu garanto que ele é pior do que todos os cartazes de quem está começando aí. Então, o que eu faço hoje, né, não vem de dom, não, vem de treino, né? Vem de praticar, vem de agir, né, exercitar. Então é isso, gente. Eu queria entrar em mais assunto, né, mas a gente já está com 1 hora de live. Eu acho que já deu para ajudar bastante. E a gente vai, né, tem mais tempo aí durante a semana, tem amanhã, tem semana que vem, e a gente vai abordando. Então, muito obrigado, gente, quem ficou aí até o final. E amanhã tem mais, 8 horas da noite. Valeu, um abraço.